Fala pessoal, que bom ter vocês aqui de volta. Esse é o segundo vídeo da série Moon Knight. Você pode assistir o primeiro vídeo no card aqui em cima. Steven acorda completamente desesperado ouvindo o Chacal, a criatura que vimos antes, o tem preso à cama novamente. Ele pergunta a Mark no espelho se ele está lá, mas dessa vez Mark não responde. Steven volta ao trabalho no intuito de ter certeza de que o que aconteceu na noite passada não foi real, e sim mais um de seus muitos pesadelos. No museu, técnicos estão consertando a destruição causada pelo Chacal. Steven pergunta a JB o que aconteceu. Em resposta, ele diz que, segundo os técnicos, foram uma série de canos estourados no banheiro. Steven questiona se alguém viu as gravações nas câmeras. JB responde que está prestes a checar isso nos circuitos internos, a pedido do seu superior. Eles se sentam na sala de câmera e Steven diz a ele para se preparar, pois verá coisas um tanto estranhas. Estilo Área 51. Surpreendentemente, Steven se vê chorando em um canto antes de fugir de algo que não se pode ser visto a olho nu. No entanto, eles não encontram nada nas gravações além de Steven correndo enlouquecido pelo museu. Eles veem a gravação de quando Steven sai, ao que fica claro para JB que se trata apenas de Steven, deixando claro para Steven que Arthur tem o poder de invocar horrores que existem apenas em seu plano de realidade. Steven insiste que não é ele, e vê Mark olhando para ele através das câmeras. Infelizmente, o museu toma conhecimento sobre quem destruiu o banheiro. O chefe de segurança chama Steven para avisá-lo de que está sendo demitido e encaminhado para o psicólogo. Eles não vão registrar uma queixa, desde que Steven saia de livre e espontânea vontade do emprego. Antes de ir, o chefe de segurança pergunta se ele tem alguma propriedade do museu em sua posse. Steven não sabe dizer ao certo do que se trata. As únicas coisas que ele possui são um celular e a chave de armário de um armazenamento. Steven vai novamente até o homem pintado de dourado e conta o que aconteceu. Ele jura que encontrou coisas escondidas em seu apartamento, e embora o homem não lhe responda nada, ele acha que deve explorar as coisas que encontrou. Se ele conseguir encontrar aquele armário de armazenamento, pode ser a única chance de provar para si mesmo que não está louco. Steve agradece o homem e sai. Ele encontra o lugar e vai até lá. Ele diz que está procurando seu armário de armazenamento. O armário deve estar no nome de Steve Grant ou Mark. O segurança reconhece Steven e o leva a um armário de armazenamento que Steven nunca visitou antes. A unidade está montada como se alguém estivesse morando ali. Tem uma cama, comida e também uma bolsa cheia de dinheiro, inclusive passaportes falsos. Um passaporte tem a foto de Steven, mas o nome é de Mark Spectro. Ele também encontra um escaravelho que se abre como um drone. Steven acha que é uma bússola, mas não sabe para onde está apontando. Nesse momento, ele ouve Mark por trás dele. Mark se desculpa com Steven, dizendo que ele não deveria ter visto todas aquelas coisas. Ele explica como Steven está em perigo e também diz que ele é a única pessoa que pode salvá-lo, assim como fez na noite anterior. No entanto, ele não pode permitir que Steven continue interferindo em seus planos. Como era de se esperar, Steven não gosta muito desse acordo. Ele tem seu próprio plano em mente. Ele pretende pegar todas aquelas coisas ilegais na bolsa e ir à delegacia. Ele está completamente confortável com o cenário em que a polícia o prende e o joga em um manicômio. Ele também espera que eles possam lhe dar pílulas o suficiente para que Mark saia de sua cabeça de uma vez por todas. Quando ele sai da instalação de armazenamento, Khonshu já está no corredor esperando por ele. Ele tenta fugir de Khonshu, mas não consegue. Ele vira a esquina bem em direção a Khonshu, que ele diz: "Devolva isso, seu idiota." Steve não segue os conselhos e corre para a rua, onde quase é atropelado por uma mulher que está andando de bicicleta. A mulher o reconhece imediatamente. Ela o chama de Mark. E Steve deduz que ela deve ser a Layla. De fato, ela é. Ele implora para que ela o leve de volta ao seu apartamento, mesmo ela achando que está falando com Mark. Descobrimos que Layla e Mark são casados, e quando chegam ao apartamento de Steven, Layla observa o peixe dourado e logo pergunta se Mark, ou melhor, Steven, está morando com alguém ali. Em resposta, Steven diz que não. Ele também diz que o apartamento é de sua mãe, e isso surpreende Layla, que comenta sobre mãe e filho terem voltado a se falar, dando a entender que a relação entre os dois não era das melhores. Eles percebem que têm muitas coisas em comum um com o outro. Por exemplo, ele sabe tudo sobre história egípcia. Ela é egípcia. Ela também fala francês, e Steven não fica para trás falando muito bem o idioma. No entanto, mesmo que pareçam estar se dando super bem, ela o repreende dizendo que ele sabe dessas coisas e também sabe o propósito pelo qual ela está ali. Mark tinha enviado a ela os papéis de divórcio, mas estavam sem assinatura, então ela teve que localizá-lo para obtê-las assinadas. Steven fica chocado, acredito que devido à sua carência, ele não consegue acreditar que alguém a deixaria.
Enquanto Steven está insultando Mark por ser um idiota, Mark está ouvindo e implorando para que Steven deixe-a em paz. Todo o tempo, Steven o ignora. Justo antes de Steven mostrar a ela o que tem na bolsa, Mark grita, afirmando que isso levará Layla à morte. Isso é o suficiente para fazer Steven parar, embora não seja o suficiente para acalmar a curiosidade de Layla, que já está à flor da pele. Ela começa a vasculhar a bolsa e rapidamente encontra o escaravelho. Nesse momento, ela fica realmente chateada. Ela sabe exatamente o que é o escaravelho. Ele aponta para o túmulo de Amit. Isso era algo que ela e Mark lutaram lado a lado para obter. Agora ela pensa que Mark está se divorciando dela para ficar com o escaravelho para si mesmo. Um bate-boca se inicia entre os dois, e isso faz Steve dizer para que ela fique com o escaravelho, pois ele não tem a mínima intenção de ficar com aquilo. Ele também tenta mais uma vez explicar que não é Mark, ele é Steven Grant, agora um desempregado, mas a conversa é interrompida quando dois policiais batem à sua porta. Eles entram sem cerimônias e começam a vasculhar tudo ao redor, mas não encontram Layla, pois ela já se foi. O que eles encontram é a bolsa cheia de dinheiro e os passaportes falsos, e isso é o suficiente para levar Steven. Quando eles pesquisam o nome de Mark Spector, o que descobre é chocante. Mark Spector é um fugitivo de alta periculosidade, conhecido internacionalmente. Ele fez parte de uma equipe de mercenários que atacou um local de escavação no Egito. Eles também amarraram todos os arqueólogos e os mataram. E isso é realmente surpreendente para os policiais, mas acaba que eles não são de fato policiais, pois eles não o levam para a delegacia. Eles estão de fato trabalhando com Arrow. Steven sabe que está em uma situação difícil e é visitado por Mark em um reflexo. Mark diz para que Steven lhe entregue o corpo para que ele possa cuidar daquelas pessoas. Em resposta, Steven diz ter visto o que aconteceu na vila com os arqueólogos e se recusa a lhe entregar o corpo, pois matar pessoas não fazem parte de sua natureza. Arrow aparece e o solta. Eles começam a caminhar por uma pequena parte da cidade e Arrow diz a ele que aquela área costumava ser uma das piores partes da cidade, mas após o julgamento de Amit, agora é tão seguro que as pessoas deixam suas portas completamente destrancadas. Enquanto discutem sobre isso, Steven vê Khonshu, e devido à sua reação, Arrow sabe que Steven está olhando para Khonshu. De repente, um vento forte os atormenta e coisas caem ao seu redor. Então, Arrow tranquiliza Steven, dizendo para ele não se preocupar, pois isso é o máximo que Khonshu pode fazer. À medida que Steven e Arrow entram no prédio que viram antes, Khonshu está tendo uma crise de raiva. Tudo que Khonshu está dizendo a Steven, Arrow já ouviu. Tudo isso porque Arrow costumava ser o avatar de Khonshu, até que ele conseguiu escapar. Arrow explica que a justiça de Khonshu chega tarde demais, e quando ela finalmente aparece, as pessoas já sofreram. Amit sabe disso, é por isso que ela emite seu julgamento antes mesmo que o mal aconteça. Por esse motivo que eles estão empenhados em uma missão de ressuscitar Amit. Isso poderia criar um mundo melhor, mas eles não podem fazer isso sem o escaravelho. Steven diz não estar com esse cara velho, algo que Arrow não acredita facilmente. Steven, no entanto, tem algumas perguntas sobre o julgamento de Amit. Ele pergunta se Amit vai matar uma criança só por causa de algo que poderia acontecer 30 anos depois. Ele também pergunta quantas pessoas que pensam em matar seu chefe e nunca realmente vão ter a coragem de executar seus pensamentos. Em resposta, Arrow compara isso a amputar um membro para salvar o corpo. Isso não agrada Steven porque, como ele aponta, uma criança não é um membro. Arrow então mostra a Steven sua bengala. Ele diz ser um presente de Amit para seu primeiro avatar e contém uma fração do seu poder. Nesse momento, a bengala começa a brilhar em púrpura. Arrow diz a Steven que não quer usar a bengala, mas para isso ele terá que devolver o escaravelho. Nesse momento, Mark, sabendo o que pode acontecer, alerta Steven o tempo todo, dizendo para não mencionar o nome de Layla em hipótese alguma. Ele também pede para que Steven deixe que ele resolva aquela confusão. No entanto, Steven não vai precisar mencionar o nome de Layla porque ela faz isso por conta própria. Ela aparece em um canto e revela estar com esse cara velho, enquanto avança em direção a Arrow. Steven pode ouvir Khonshu repreender Mark. Ele diz para Mark que não há acordo ali. Ele também diz que é melhor Mark consertar toda aquela cagada que Steven provocou. Layla agora está próxima a eles, mas bem antes que ela possa entregar o escaravelho para Arrow, ela se vira para Steven e lhe diz para ele convocar o traje. Steven fica boiando e não tem a mínima ideia do que ela está falando. Ela então lhe entrega o escaravelho e ambos começam a correr. Enquanto tentam sair de lá, descobrimos que Layla é uma badass completa e total. Arrow sabe que não pode deixar o escaravelho sair do seu alcance, então ele usa sua bengala e o poder abre um portal dimensional, liberando um chacal maligno e agressivo.
Steven e Layla se abrigam em um quarto, mas o Chacal está logo do lado de fora, pronto para invadir. Ela começa a explicar a Steve que seu nome verdadeiro é Mark e que há um traje ao qual ele usa. Ela literalmente o viu usar todo esse tempo. Mark está implorando a Steve para apenas deixá-lo usar o corpo. Nesse momento, o Chacal finalmente arromba a porta e derruba Steve janela abaixo. Em meio à queda, Steven grita a palavra traje e meio que funciona. Ele convoca um traje, mas não se parece nada com o traje tradicional que Mark usa. Mark começa a zombar dele, perguntando que diabos eles estão usando, dizendo que ele deveria estar usando a armadura cerimonial do templo de Khonshu e não o coronel Sarandres psicopata. Mas eles não têm tempo para conversar. Mark pergunta onde está o escaravelho. Quando Steven procura, ao invés do escaravelho, ele arrasta 2 bastões miniatura, possivelmente suas novas armas. A conversa é interrompida, pois o Chacal o ataca violentamente, embora ele seja o único que possa vê-lo. Layla pensa que ele está sendo possuído, até que ela joga um pouco de água nele e vê que uma briga feroz está acontecendo ali. Steven nocauteia o Chacal, mas quando ele comemora ele acaba baixando a guarda, e com isso o Chacal aparece novamente e começa a espancá-lo brutalmente. Nesse ponto, Steven já deu tudo de si, mas não é o suficiente. Ele precisa deixar Mark ter o corpo, e Mark se sai muito melhor que Steve quando se trata de matar um Chacal. Nesse momento, Layla vê que Mark está de volta, então ela pede para que ele tire o monstro dali. Um Monite altamente capacitado e habilidoso escala sobre o prédio, enquanto Chacal o persegue. A corrida se intensifica sobre os prédios da cidade, e ao que parece todos os movimentos de Monite são friamente calculados, pois ele guia o Chacal para um lugar onde o finaliza com maestria e brutalidade. Assim que deixa a forma de Monite, ele volta para Mark Spector. Ele começa a procurar o escaravelho, mas infelizmente não consegue encontrá-lo. Isso porque o escaravelho caiu da posse de Steve no momento em que ele caiu da janela. Um homem sem teto o encontra, e esse homem sem teto é encontrado por Arrow, que o mata friamente para pegar o escaravelho. Nesse momento, Mark tem 2 problemas. O primeiro já foi dito, Arrow está com o escaravelho. O segundo é que Steven está querendo retornar ao corpo, mas para sorte de Mark, ele não tem poder o suficiente para fazer isso. Agora ele está com Steve tagarelando em sua cabeça, dizendo que ele não tem o direito de tomar seu corpo. Mark precisa terminar o acordo que fez com Khonshu, então ele o ignora. O que realmente irrita Steven é o fato de que ele finalmente percebe todas as coisas que estão erradas em sua vida. O fato dele acreditar ser um sonâmbulo se desmantela, além dele não conseguir sair em um encontro e precisar prender suas pernas durante a noite. Tudo isso por causa de Mark Spector. Mark promete a ele que, assim que terminar de quitar sua dívida, Steve nunca mais o verá novamente. Eles então, de alguma forma, entram em uma discussão sobre o relacionamento de Mark e Layla. Mark explica a Steven que o Khonshu planejava fazer dela sua nova substituta, algo que ele não poderia deixar acontecer. Então, para proteger Layla, ele decidiu se separar dela. Mas isso é a gota d'água para Mark. Ele fica tão farto de ouvir Steven que só sabe reclamar que acaba quebrando o espelho para destruir seu reflexo. Nesse momento, ele é visitado por Khonshu, que o repreende por estar violando os termos do acordo. Ele também o lembra de que ele não era nada mais além do que um cadáver quando Khonshu o encontrou. Ele também diz sobre o fato de Mark pensar possuir aquele corpo, que é risível. Em resposta, Mark jura a ele que eles encontrarão o escaravelho, mas Khonshu diz já ser tarde, pois Arrow já o tem. Em resposta, Mark diz que chegará primeiro ao túmulo de Amit. Nesse momento, a cena corta para um suposto quarto de hotel. Steven está reprimido no reflexo do espelho, que também já está quebrado. Do outro lado, Mark está bem à vontade, enquanto aprecia uma garrafa de bebida. Ele se levanta embora esteja embriagado e vai até a janela, e logo vemos que ambos foram parar exatamente no Anjito.